Abre em Gênesis capítulo 28, verso 10. Geralmente eu trago da engenharia, né, para o ministério, essa cabeça muito organizada. Mas às vezes o Espírito Santo não deixa eu organizar todos os pensamentos que é para mim compartilhar, para mim não atrapalhar, né? Mas Deus tem colocado muito forte em nosso coração esse texto sobre a aliança de Jacó com Deus e com a casa de Deus. Momento que Jacó teve a revelação aonde era a casa de Deus, a importância da casa de Deus na vida dele. E eu queria trazer esse sentimento para você. Deus abençoou Jacó, a jornada dele, e Deus vai abençoar, já está abençoando e vai continuar abençoando você e a sua jornada. Se nós tivermos os princípios, os valores, as alianças, prioridades que Jacó teve na vida dele, amém? Então abre conosco lá em Gênesis capítulo 28, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando ali uma das pedras, usou-a como travesseiro e deitou-se. Então a palavra diz que Jacó, ele teve que pernoitar no deserto, e não foi numa pensão, nem no hotel, mas foi no deserto ao relento, e ele usou uma pedra como travesseiro. Por quê? Porque ele está vivendo um momento na vida dele difícil. O irmão dele tinha jurado ele de morte, Esaú e Jacó. Esaú era um valente guerreiro, um caçador, Jacó era um pacato pastor. Ele tinha o carinho da sua mãe, enquanto Esaú tinha o carinho do seu pai Isaque, a preferência do seu pai Isaque. E a palavra diz então que a mãe de Jacó, com a bênção do pai dele, falou: olha, vai para a terra do seu tio em Harã, que ele não conhecia, era uma região mais distante de onde ele morava, e naquela época as viagens não eram simples, não eram fáceis, e ele saiu debaixo daquela situação de aperto, de angústia, de aflição, mas sobre Jacó a mão poderosa de Deus estava. As orações de Abraão, as orações de Isaque, os patriarcas da fé, estavam sobre a descendência, e tanto Esaú quanto Jacó, eles tinham essa cobertura de oração. Eu creio que nós estamos abençoando a nossa descendência aqui na Fonte da Vida. Quem crê? Teus filhos, teus netos, eles vão receber a cobertura, eles vão receber o benefício da sua caminhada com Deus, a proteção, o chamado, a misericórdia de Deus estará sobre eles. E nós vemos aqui que Jacó se deitou naquele deserto para descansar e continuar a sua trajetória em direção a Harã, a terra do seu tio. E ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque, e se tornaria o Deus de Jacó, que se passou a se chamar Israel. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e darei a você e aos seus descendentes a terra a qual você está deitado. Meu irmão, ele estava recebendo a herança espiritual, a promessa que Deus havia dado a Abraão e a Isaque. Deus estava renovando esta promessa
sobre a vida de Jacó. Tem promessas preciosas de Deus para a sua igreja. E nós fomos plantados na igreja. Quem foi plantado na igreja? Através de Jesus Cristo, nós fomos tirados, como diz lá em Romanos, capítulo 9 e 10, da oliveira brava e fomos colocados na oliveira saudável, que é a raiz Abraão, o pai da fé. E isso foi possível através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele estava revelando a Jacó que apesar daquele momento de angústia e aflição, sobre ele havia uma promessa. E ele levou Jacó a ter um sonho. E Jacó, a palavra diz que ele recebeu também uma promessa: seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para leste, para norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você vá. Quem quer tomar posse desta palavra? Deus falou: Jacó, não temas, comece a sonhar. Apesar desse momento de aflição, apesar desse momento de angústia, apesar desse momento de escassez e de medo, você pode sonhar, porque eu abri os céus sobre você e eu renovei as promessas que eu dei a Abraão e Isaque para você. Esta terra que você está, você vai possuí-la com a sua descendência. Meu irmão, quando nós encontramos a Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, geralmente estamos vivendo um momento de angústia e de aflição. Talvez não tão difícil como Jacó, mas algo, um amigo, um convite. Estamos na igreja, e na igreja Deus começa a nos levar a sonhar novamente. E Deus renova sobre nós promessas, promessas da palavra, para nós, para nossa descendência, para nossa vida profissional, as nossas expectativas, os nossos sonhos, que são fruto de ler e conhecer a palavra de Deus, eles serão realizados. Deus, Ele zela da sua palavra para cumpri-la. Se eu e você estamos na igreja, onde Deus nos plantou, a palavra de Deus vai se cumprir em nós, em nossa casa, e aonde colocarmos a mão, a bênção de Deus vai prevalecer. A impureza vai sair, os embaraços vão sair, a resistência do inferno vai cair. Você orando pelos teus filhos, orando pela sua descendência, orando pelos seus negócios, Deus está renovando as promessas, e as promessas vão acontecer, porque Ele fala: não importa onde você vá, eu estarei com você, eu cuido de você. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá. Os olhos de Deus estão sobre a igreja, e nesse altar, quando você coloca a sua expectativa em Deus, os sonhos em Deus, Ele fala: eu cuidarei de você, não te deixarei. Que Deus possa nos dar esta certeza, e que nós possamos levar essa segurança para os nossos filhos. Quem quer levar? As orações de Isaque, as orações de Rebeca estavam sobre a vida de Jacó, estava guardando ele,
E por isso que ele teve este sonho. Naquele momento solitário, no deserto, usando uma pedra como travesseiro, Deus o fortaleceu, Deus o renovou, e Deus renovou os sonhos dele e deu promessas para ele. E ele falou: eu estarei zelando para que as minhas promessas se cumpram na sua vida. A vida não é só um momento. Verso 16: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Meu irmão, Deus está na sua igreja. Deus está na fonte da vida, que é parte do corpo de Cristo na terra. Certa vez, eu nunca esqueço, eu já contei isso aqui, mas foi uma experiência tão marcante. Eu e o Bispo Moza estávamos viajando, comissionado pelo apóstolo em Goiás, visitando algumas igrejas. Eu lembro até o carro, tinha um Uno Mille. Quem lembra daquele Uno Mille, né? Motorzinho de 1000 cilindrada, que prometia ser mais econômico, mas andava bem aquele carrinho, né? E aí nós chegamos, retornando de algumas cidades do interior de Goiás, e por volta de 1h da manhã, parei na porta da Fonte da Vida lá em Goiânia. O Bispo Moza desceu pegar o carro dele, e quando eu olhei para a igreja, eu senti tão forte, Deus falando como talvez um sentimento semelhante a esse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Eu senti o Espírito Santo falando: eu estou neste lugar, e eu estou abençoando para que esta obra possa florescer, não somente no Brasil, mas nas nações. Meu irmão, a obra, ela está movendo, por quê? Porque Deus é que está cuidando e confirmando a palavra, e nós estamos enxertados nesta obra maravilhosa. Que eu e você possamos ter essa revelação, esse entendimento, que Deus falou: eu estou neste lugar. Jacó falou: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. A igreja não é um clube, não é um lugar de comunhão, apesar que tem comunhão, tem recreação, tem atividade para os jovens, para os pré-adolescentes, mas a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é onde os anjos estão subindo e descendo. Não foi esta visão que Deus deu a Jacó? Ele falou: olha, eu vi neste lugar. Ele teve uma visão profética, anjos de Deus subindo e descendo. E Deus falou: eu te darei esta terra como herança. E eu creio, a igreja do Senhor cada vez mais vai crescer, vai romper, vai abrir novos templos, vai alcançar mais famílias, mais jovens, em nome de Jesus. Eu cuidarei de você. Quando eu olho para trás, eu vejo como Deus tem cuidado de nós. Quem crê que Deus vai te levar a viver cada vez mais essa experiência? E você vai ver os teus filhos, os teus netos, a tua descendência, como Abraão e Isaac viram se cumprir a promessa na vida de Jacó. E depois de Jacó vieram as 12 tribos, e veio José, que trouxe a reconciliação, a restauração da família de Jacó, porque ele foi fiel a Deus. Meu irmão, Jacó, ele acordou. Fala para o seu irmão: acorda. Põe a mão no seu coração e fala assim: acorda. Levanta as mãos e fala: Deus está neste lugar, lugar de aliança, lugar de promessas, lugar de renovar os meus sonhos, e Deus está cuidando
da sua igreja e está cuidando de mim, que estou na sua igreja. Verso 17, teve medo, temor, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aleluia, nós já estamos aqui nesta região de Brasília há mais de 20 anos, amém? Graças a Deus por isso, que as pessoas que passarem aqui, elas possam entrar e elas possam entender que Deus está neste lugar, que é um lugar de oportunidade, de cura, de santificação, de libertação, de restauração, de dupla honra para mim, para você, para nossa família. Verso 18, na manhã seguinte Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como uma coluna, derramou óleo sobre o seu topo e lhe deu o nome de Betel, aquele lugar, embora anteriormente se chamasse Luz. Meu irmão, foi a experiência de Jacó e a sua aliança com Deus e com a casa de Deus. O Espírito começou a mover em Jacó e ali ele fez um voto e ele fez um pedido a Deus. Jacó começou a construir o relacionamento dele, a história dele com Deus, como Abraão, seu avô, como Isaque, o seu pai. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, eram as preocupações de Jacó, o seu destino, a sua provisão. Se Deus cuidar de mim, como Ele prometeu, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai. Ele falou: eu vou, mas eu quero voltar. Então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, ele fez uma aliança com Deus. Ele fez um propósito, falou: Deus, eu estou vivendo um momento de angústia e de aflição. Se o Senhor cuidar de mim nesta jornada, nesta viagem, eu vou permanecer em aliança com o Senhor e com a sua casa. E se você ler alguns capítulos à frente, Jacó chegou na terra do seu tio, primeira oportunidade ele já conheceu a sua prima com quem veio a se casar, trabalhou para o seu tio Labão, trabalhou 6 anos por Lia, trabalhou 6 anos pelo dó de Raquel, depois trabalhou mais 14 anos e Deus lhe deu uma família, Deus lhe deu patrimônio, Deus lhe deu saúde, e depois de 20 anos, Deus se manifestou a ele e falou: volta para a casa do seu pai. Deus guardou Jacó, ele passou aflições, ele passou situações de desgaste, situações de dificuldade, mas Deus olhou por ele. Meu irmão, Deus está olhando por você. Permaneça debaixo da direção da igreja, permaneça debaixo da palavra dos patriarcas, debaixo da palavra de Deus, porque Deus vai te guardar em cada momento difícil, em cada aflição, vai guardar os teus filhos, a tua casa. Então eu queria destacar: Deus restaurou em momentos de angústia sonhos, promessas,
ensinou a Jacó o caminho para que ele pudesse alcançar essas promessas. A obediência e a aliança com a casa de Deus. E Deus abençoou a jornada de Jacó. E Jacó fez um voto. Agora vai comigo lá, meu irmão. Gênesis 31, verso 13. Vamos ver 20 anos na frente. Deus é fiel, irmão. Quando nós permanecemos com Deus, a fidelidade de Deus vai estar sobre nós. A misericórdia de Deus vai estar sobre nós. Eu tenho visto a fidelidade e misericórdia de Deus sobre a fonte da vida, sobre várias famílias restauradas, libertas, abençoadas, através da igreja. Estar na igreja, estar nos cultos, participar da vida da igreja é algo maravilhoso. Quem concorda comigo? Tem o Espírito Santo, tem a presença, é algo incomparável, é insubstituível. Não tem nada que possa substituir. Por isso que Jacó falou: olha, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Um dia Deus me deu uma visão no meu coração, no meu espírito, vamos dizer assim, e eu vi vários templos da fonte, num lugar que parecia tão escuro, mas aqueles templos estavam brilhando com a luz do Espírito Santo. E era um referencial para as pessoas que queriam sair das trevas, conhecer o Senhor. Meu irmão, nós temos que levar a palavra. Quem quer ajudar a fonte a levar a palavra? Alcançar as pessoas. Por isso que é importante a marcha. Deus tem vários, milhares que estarão marchando, que você possa estar aquela experiência maravilhosa. Estamos juntos ali marchando, e o Brasil vai ver que tem um povo que ama a Deus, que adora a Deus, que celebra as promessas de Deus, que vive as promessas de Deus. Meu irmão, e aí depois de 20 anos, verso 3, primeiramente o verso 3, o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó já estava lá, já tinha adquirido patrimônio, já tinha filhos, e Deus falou: agora volta para a terra dos seus pais. E ele saiu sem falar para o sogro. E quando o sogro descobriu, Jacó saiu, correu atrás dele, mas Deus trouxe um sonho a ele, falou: não prejudique Jacó, não faça mal a ele, ele está debaixo da minha direção. E aí ele saiu, depois que o sogro dele encontrou ele saiu abençoado. Meu irmão, a paz de Deus vai estar na sua casa. Quem crê nisso? Às vezes você toma posições dirigidas por Deus que pode contrariar as expectativas do seu coração. Sai da zona de conforto. Ou pode contrariar pessoas que te amam, da sua família. Mas a paz de Deus vai prevalecer. Deus falou: agora é o tempo de voltar à terra do seu pai, e eu cuidarei de você. E a maior preocupação de Jacó era reencontrar com Esaú, seu irmão, porque ele saiu embaixo de uma inimizade com Esaú. E aí ele fez toda uma estratégia. Deus deu a ele sabedoria. Ele separou vários camelos, bezerros, não sei, lá não era bezerro, era cabras, né? E ele separou e foi presenteando. Falaram para ele: Jacó, Esaú, teu irmão, está vindo ao teu encontro.
E ele está vindo com 400 homens. Jacó falou, misericórdia. E agora eu estou aqui, sou um pastor, com as crianças, com as esposas, com os meus pastores que trabalham para mim, meu servo, como é que eu vou fazer? Ele separou e deu, havia uma caravana com um presente, outra caravana com outro presente, e foi quebrantando o coração de Esaú, foi trazendo aquilo que ele falou, eu estou vindo em paz, eu estou vindo com o coração aberto para restaurar nosso relacionamento. E aí ele orou a Deus lá no val de Jaboque. A palavra diz que ele passou o ribeiro toda a sua casa, e ele permaneceu ali numa guerra, numa oração, num momento de intercessão. E ele falou, olha, me abençoa, Deus. E Deus falou, você não chamará mais Jacó, você chamará Israel, porque você lutou com Deus e você venceu. Ele lutou, ele perseverou, para que as maldições não prevaleçam na vida dele, mas que as bênçãos e as promessas de Deus prevalecesse na vida dele. E Deus falou, agora você não é mais Jacó, eu vou mudar o seu nome, você é Israel. Quem aqui está lutando com Deus? Quem quer Deus como aquele que te ajuda, aquele que te fortalece, aquele que te dá sabedoria? Levanta as duas mãos, fecha os olhos agora. Deus quer tirar os adjetivos ruins, Deus quer mudar o nosso nome, Deus está mudando o seu nome, Deus está mudando a sua história, da sua família, está tirando a dupla honra. Ore comigo, fala, Senhor Deus, eu não quero ceder às pressões e aos ataques malignos. Senhor meu Deus, com a sua ajuda, eu vou ser bênção para a minha família, para a minha geração, para a minha igreja, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir? Jacó estava vendo Deus restaurar a vida dele. Era o momento daquele voto que ele fez, daquele temor que ele tinha, chegou até ali o 20º ano, Deus o abençoou. Mas aquele era o momento mais difícil, reencontrar Esaú. Meu irmão, a palavra diz que Jacó se reencontrou com Esaú e Deus restaurou o relacionamento deles. Abre comigo, Gênesis 33, verso 4. Se não me engano é esse. Olha aqui, vamos ler a partir do verso 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças, Lia, Raquel e as 2 servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia os seus filhos, Raquel com José por último. E ele mesmo passou à frente a aproximar-se do seu irmão. Curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou o seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Quem pode aplaudir o Senhor? Jacó achou que seria o momento de uma tragédia. Deus quebrou aquela tragédia que iria acontecer na vida de Isaac. 2 filhos, gêmeos, Isaac, Rebeca. Certamente eles oravam por Esaú e Jacó, que haja paz em nosso lar. Imagina a alegria de Isaac e Rebeca, vindo o projeto de Deus se cumprir na sua casa. Levanta as mãos e fala, Deus está
neste lugar, cada domingo que eu estou na fonte, cada culto, Deus está, e as promessas dele estão sendo liberadas sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha família. O maligno não vai prevalecer. Quem pode aplaudir o Senhor? O maligno não vai prevalecer. Deus não promete imunidade, mas promete vitória. Para aqueles que lutam como Jacó lutou, que usa de estratégia como ele usou. Deus deu a ele sinais, ele falou: faz assim, separa presentes, depois vai por etapa. E o coração de Esaú ele foi quebrantando. Meu irmão, e aí Deus também chamou Jacó para confirmar a aliança dele. Nós paramos no verso 4, vai lá agora para o 33, verso 20. Verso 18, 33, verso 18. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e recebeu lugar que recebeu o nome de Sucote. E tendo voltado de Padã Arã, em Canaã, acampou próximo da cidade. Ele comprou ali uma terra dos filhos de Amor, pai de Siquém, e ali edificou um altar e lhe chamou El Eloé Israel, o Deus de Israel, o Deus forte. Meu irmão, as conquistas que você vai tendo na sua vida, nessa jornada com Deus, vai revelando a força, a fidelidade, o poder, a misericórdia de Deus na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. E teve ali um conflito com os filhos da terra. Ele recebeu uma aliança para se misturar com o povo de Siquém, mas ele não aceitou, os filhos deles não aceitaram. E no versículo 35, para encerrar, 35, verso 10, 9 e 10 em diante. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Meu irmão, é isso que o Senhor faz por nós. Ele tira o nome do fracasso e põe o nome da vitória. Ele tira o nome amaldiçoado e libera o nome abençoado. Ele constrói em nossa vida uma história que revela a força e a fidelidade dele. A nossa parte é obedecer. A obediência de Jacó, a perseverança de Jacó. Muitas vezes se levantando, o acusador acusando ele, mas ele se levantava e Deus falou: a partir de hoje você será reconhecido como Israel. E Deus lhe disse ainda: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero. O ano que vem é o ano da frutificação. Prolífero fala de frutificar. Quem crê que vai projetar a partir do dia 3 a frutificação em todas as áreas da sua vida. E ele falou: multiplique-se, de você procederá uma nação, uma comunidade de nações, reis estarão entre os seus descendentes. Promessa de Deus não é para a sua geração, é geracional. Ele falou: olha, você e a sua descendência terão príncipes na sua descendência, reis na sua descendência. A terra que dei a Abraão, a Isaque
eu te dou, e aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir elevou-se Deus do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar. 20 anos atrás, estava se repetindo agora. Só que agora ele não era mais Jacó, ele era Israel. Só que agora ele não estava tendo sonhos, ele já tinha realizado grande parte dos sonhos dele, apropriado das promessas de Deus. Ele levantou a pedra que Deus lhe falou, derramou sobre ela uma oferta de manjares e ungiu com óleo. E Jacó deu o nome de Betel, o lugar onde Deus tinha falado com ele.